Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios do Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, por favor, vai lá, www.olapodcast.com. Lembrando que a gente também tá além de estar aqui no YouTube, que você tá vendo o episódio, a gente tá no Spotify, no Deezer e na Isto É também. Então, você tá no canal do Pod Esporte, mas você pode ir lá no canal da Isto É também, que a gente tá lá dentro também do portal da Isto É Esporte. Lá você vai lá na coluna de esporte, o Pod Esporte tá lá dentro da Isto É Esporte. Hoje vamos falar com mais um classificado para Paris. Há menos de 40 dias estamos gravando aqui esse episódio de Paris. Vamos saber como é que tá a preparação, as expectativas de um veterano de Olimpíada, né? Já tá indo pra sua quarta Olimpíada. Seja muito bem-vindo, Guilherme Toldo da Esgrima. Obrigado, Gui. Pô, eu agradeço o convite, um prazer aqui estar conversando contigo de esporte. É sempre uma conversa tranquila, falar de esporte é sempre muito legal. É um prazer. Boa. Ansioso não tá, né, cara? Quarta Olimpíada tá? Sempre tá, se perdeu a Claro que ansiedade, já tem que largar, deixar pra depois, porque quando se fala de Olimpíada, quando se fala de competição, quando se fala de treinamento, quando eu, como atleta que tenho sempre vontade de estar participando dos eventos, e eu gosto de treinar bastante, então tá nesse meio aí sempre te dá aquele frio na barriga, sempre dá aquela emoção. Então, por isso que é já minha quarta, né? Senão eu já teria cansado, eu já teria largado, mas enfim, é um ambiente que eu gosto bastante, tô bem adaptado, então aquele friozinho na barriga bate sim. Boa. Desde março tá classificado, né? Exatamente. Cara, explica... Bom, a esgrima, ela... Como a grande maioria dos esportes olímpicos, não é um esporte popular, né? As pessoas, né? Quer dizer, quando chega a Olimpíada, todo mundo é especialista. Exatamente. Todo mundo vai saber o que é florete, o que é espada, o que é não sei o quê. Mas durante a nossa vida normal de atletas, a esgrima, assim como o próprio handball, que é o esporte que eu pratico, não são esportes populares. Cara... Como é que funciona a classificação dos Jogos Olímpicos na esgrima, né? Você tem para a sua quarta edição, desde a sua primeira participação, que foi em Londres, é a mesma maneira de se classificar, é uma competição específica, é ranking mundial. Como é que funciona a classificação para os Jogos? Bom, a classificação olímpica da esgrima é um pouco complexa. Ela é uma classificação que vamos dizer que são 3 etapas de classificação, 3 modos de classificação, vamos dizer assim. Primeiro é o modelo por equipes, que aí acaba sendo através da corrida olímpica por equipes. Tu acaba participando do circuito mundial, de todas as 5 etapas da etapa do circuito por equipes, e aí tu vai somando pontos, e aí ou tu te classifica entre as 4 primeiras equipes do ranking mundial, senão tu tem que ser a primeira do teu continente. Então, nesse caso, nessa edição ali, na minha modalidade, que é no florete masculino, as primeiras 4 equipes do ranking mundial foram o Japão, os Estados Unidos, a Itália e a França. Então, essas 4 equipes, elas se mantiveram e tiveram sua vaga garantida, e os seus 3 atletas que fazem parte dessa equipe já estão classificados automaticamente. Tá? Então, qual é? 4 equipes, 3 atletas, a gente já tem 6, 9, 12 classificados. 12 né? classificados, beleza. 12 atletas classificados. Depois tem o primeiro classificado de cada continente, que daí acabou se classificando a Polônia pela Europa, o Canadá pela América, o Egito pela África, e pela Ásia acabou classificando a China. Tá. Então tem outras 4 equipes já classificadas mais com as suas vagas garantidas. 24 atletas. 24 atletas, exatamente. Isso. Depois tem a corrida individual. Tá? O que acontece? A parte desse ranking por equipes, depois se classificam os atletas de uma maneira individual. Então, tem 2 vagas para o continente da Europa, aí a gente já está em 26. Sim. Depois mais 2 da Ásia, 28. E depois um da América e o outro da África. E aí a gente chega... a 30 atletas. A 30 atletas. E essa aí é a classificação pelo ranking mundial. Tá. Essa é a forma, vamos dizer, a primeira forma de se classificar, que é através do ranking mundial. Tá. Depois disso tem o campeonato pré-olímpico, que acaba sendo um evento único com todos os participantes que ainda não classificaram. Tipo, os países que já se classificaram pelo ranking, seja individual ou por equipes, não podem participar desse evento. Tá. E aí é uma vaga por continente. O vencedor de cada campeonato pré-olímpico continental, ele recebe o direito de participar das Olimpíadas também. Então aí nós temos 34 atletas classificados no geral. Essa é a forma de se classificar para os Jogos Olímpicos na esgrima, é assim. Entendi. Super simples, né? Na verdade. Mas, cara, assim, por exemplo, os Jogos Olímpicos vão ser na França.
Exatamente. A equipe francesa ela já tem vaga garantida ou não? O que acontece? Por ser sede. O que acontece com o país sede, né? Com o Brasil já tendo participado nessa situação aí, eu sei um pouco mais dessa regra. O que acontece? O Comitê Olímpico Internacional disponibiliza para o país que organiza a prova, na esgrima, 8 vagas para todas as armas. São 8 vagas para 8 atletas em todas as armas, em todas as competições. Todas as competições que eu entendo é na competição individual e na equipe. Então, como na esgrima são 3 armas, que daí é masculino e feminino, aí acabam sendo 6 competições e nas 6 competições podem participar 3 atletas em cada uma. Então aí justamente 6 vezes 3, 18, acaba extrapolando o número de vagas limitadas. Aí acaba... além das cartas convites, que são 8 postos, aí teriam mais 10 atletas que ficariam de fora. Então, o que acontece? O país, mesmo que ele seja o país sede, ele tem que participar da classificação e depois do término dessa classificação, ele acaba podendo disponibilizar essas cartas convite. Entendi. O que aconteceu nessa edição? Como a França, que é um país que tem vários resultados historicamente dentro da esgrima, tem toda uma história, uma cultura, uma tradição, um sistema de ensino que a gente chama escola de esgrima, né? Eles têm toda essa tradição. Então, eles conseguiram classificar todos os seus atletas através do ranking mundial. Eles conseguiram conquistar essas vagas dentro do sistema de classificação. Então, essas 8 vagas acabaram voltando para o Comitê Olímpico Internacional e para a Federação Internacional. Eles acabaram distribuindo essas vagas aí de uma forma, digamos, eles dividiram entre formas de fomento do esporte e a outra com outros critérios de... O COI tem essa preocupação, né? De exatamente. Tentar, né? Vamos trazer gente que não conhece, que nunca veio e tal. Exatamente. Às vezes, para competição, para performance, ela não é tão interessante, mas pela questão do olimpismo e tal, isso faz total sentido. Exatamente, senão os símbolos da Olimpíada não seriam todos os arcos olímpicos ali unidos. Botava lá Europa, Estados Unidos. Exatamente. Faz total sentido, cara. Exatamente. Você falou das armas, né? São 3 armas. São 3 armas. Espada, florete... E o sabre. Exatamente. Você já deve ter explicado isso 298 milhões de vezes, mas eu vou pedir de novo para você explicar a diferença. Mas é sempre um prazer explicar, porque como tu mencionaste ali, os esportes olímpicos eles não são muito populares no Brasil e depois somente naquele período ali naquelas 2 semanas olímpicas acaba sendo todo mundo especialista, acaba tendo um monte de gente dando pitaco, mas enfim, eu gosto muito de poder ajudar, informar as pessoas para poderem estar conversando e falando de esgrima, né? É quase uma missão que a gente exatamente, tem, né? Divulgar o esporte. Vou falar de novo e tal. Exatamente. Vamos começar do início, vamos lá. A esgrima é um esporte de origem medieval. Então, todo o crescimento da esgrima ele se desenvolveu a partir quando inventaram a pólvora. Justamente acabou a necessidade de se lutar e se batalhar com espadas e utilizar as armas de fogo. Acaba sendo uma solução mais fácil na época. Então, a esgrima começou desde aquela época, a se desenvolver como esporte, porque as pessoas começaram a ter a sensibilidade de, eu gosto de praticar luta com espadas, entendeu? Mas eu não gosto de me machucar, eu não gosto de ter lesão. Então, o esporte se desenvolveu a partir daí. E a origem das armas, ela tem ali uma brecha ali nesse crescimento, nesse desenvolvimento, porque justamente a espada, que são 3 armas, né? O florete, a espada e o sabre. Então a espada é a arma mais antiga, porque ela pega essa origem de ser uma arma mais pesada, do combate valendo o corpo inteiro, da cabeça à ponta dos pés. Então, justamente, até hoje acaba sendo a arma mais pesada, acaba sendo a arma que vale também a pontuação. Se tu toca na máscara do adversário ou toca no pé, o toque é válido, e o toque é válido somente com a ponta da arma. Essa é a atualização, que acabou tendo toda a atualização, enfim, mas essa origem histórica permanece. Só a ponta da arma e qualquer lugar do corpo. Qualquer lugar do corpo, exatamente. Tocou, pontuação, se acerta a cabeça ou o pé, a mesma pontuação tem diferença? É a mesma pontuação. Tá bom. Inclusive, daí a arma é um pouco mais pesada, a lâmina é um pouco maior, o copo, né, que é a parte que protege a mão, é um pouco maior também, justamente, tem essa característica. Entendi. Depois tem o sabre, que foi outra arma que daí se origina das batalhas a cavalo. Que justamente tendo essa origem da luta, da disputa a cavalo, ela justamente vale o toque de corte, de lado. Entendi. Justamente para essa facilidade ali que tinha ali os guerreiros que andavam a cavalo, que tinham essa
valência, você não assim, espetava não o cara, precisava você espetar o cara, cortava o cortava cara. o cara. Então, justamente, se acabou se atualizando, hoje em dia é uma arma que ela é um pouco menor que a espada, justamente por essa origem aí da luta a cavalo, e justamente o corte também, a pontuação vale seja de ponta como de lado. E a área válida, por estar em cima do cavalo, é da cintura para cima. Entendeu? Então entendi. tem essa origem aí. Então, da linha da cintura até a ponta da cabeça na máscara, o toque é validado. E é como na espada. Cada vez que atinge esse local, validado um toque só. Entendi. E o florete se originou... Que é o seu, que é o diga-se de meu, passagem. como uma arma de treinamento. Porque justamente... Tanto a espada quanto o sabre são armas que vale o toque na mão ou no braço. Então tem uma proteção um pouco maior e a arma acaba ficando um pouco mais pesada. Então começou a criar essa necessidade de treinar para jogar seja uma arma, a espada ou o sabre. Então o florete é uma arma intermediária, com um peso intermediário entre as duas, que é um pouco menor, e a área válida acabou sendo restrita justamente para criar essa treinamento da precisão. Então acaba valendo somente no tronco e nas costas, ou seja, pega no peito, na barriga, nos ombros e nas costas. Aí reduzindo, restringindo a área válida e para dar um pouco mais de dificuldade, para dar um pouco mais de entretenimento no treinamento. Tanto de ponta... Só de ponta. Só de ponta? Só de ponta, somente de Desculpa ponta. a ignorância, como é que eu acerto de ponta nas costas se o cara tá... Aí é que tá o desenvolvimento do esporte. Com o dinamismo do esporte, como acabou evoluindo, o material também começou a se evoluir, que antigamente, obviamente, não tinha as lâminas, né, que a gente chama a parte da espada ali em si, ela não era flexível, o sensor do toque não era um botãozinho como é hoje, que não machuca. Antigamente a origem é a própria espada cortante, que se colocava um saquinho de arroz enrolado na ponta e vamos embora. E se eu espetar demais, fura mesmo. Furava, naquela época furava. Hoje não. Pessoal, vamos lá. Claro, pelo amor de Deus, Olha, o material é super bem protegido, né? Tem o selo da Federação Internacional de Esgrima, a máscara consegue aguentar uma pressão, né, de 3.600 newtons. A roupa de esgrima é uma vamos dizer, entrelaçado de fios, né, que protege até 1.800 newtons de pressão, né? Então, o esporte se caminhou, claro, se evoluiu, claro. se adaptou. E respondendo a tua pergunta, o que acontece? Nas costas dá para tocar, porque hoje em dia, como a lâmina é flexível, fazendo um movimento com força por cima do ombro do adversário, às vezes consegue tocar na parte das costas. Entendi. Tem. Pô, velho, ninja o negócio, hein, cara? É difícil, porque acaba com deslocamento, às vezes acaba ficando muito próximo do adversário, o único alvo válido acaba sendo nas costas, tendo que buscar aquele espaço ali. Legal. Deixa eu te perguntar também, desculpa ignorar, aqui eu sou o rei da ignorância, porque eu conheço, né, zero. Se eu pego, por exemplo, se a arma, né? Ou a espada, ou o sabre, ou o florete, e tu tem uma pessoa sem nada de proteção, machuca? Ou é só... Machuca porque é um material um pouco rígido, mas não corta nem nada, né? Não corta. Não, é só porque é o sensor lá, tá na ponta. Exatamente. É que nem jogar futebol. Se tu tomar uma bolada, não é que vai ser tranquilo de aguentar. Entendi. Se tu pega com a espada e dá forte, vai machucar. Sem proteção, com certeza. Mas cortar jamais. Que nem eu falei, houve um desenvolvimento tecnológico e hoje em dia é bem seguro, então tem toda a proteção adequada. Então, se for acompanhar aí no histórico recente da esgrima, não tem nenhum caso de nenhuma lesão, então pode... Molecadinha que tá começando agora, fica tranquila, os pais, por favor. Exatamente, galera que gosta de Star Wars, que gosta de Zorro e quer fazer isso diariamente, pode ficar tranquilo, pode fazer isso de uma maneira segura e tranquila pros pais aí, podem ficar tranquilos, então Massa. O esporte é um... Guilherme, você explicou as armas, né? E pelo que eu entendi, cada arma tem uma peculiaridade na questão da pontuação, né? Seja pelo local que vai ser, né? Que você vai acertar e tudo. E aí essa pontuação é feita através hoje, né? Acho que a tecnologia ela vem melhorando. Imagino que os Jogos Olímpicos seja Exatamente. o fino do negócio. Mas, cara, deve dar uns pau de arbitragem, né, cara? Pô, toquei, todo mundo sabe que tocou, mas aí de repente o sensor não pega, acontece muito isso, como é que funciona isso? E eu tô te perguntando isso porque ontem, eu acho que foi ontem que eu vi um vídeo, a gente tá gravando aqui dia 17 de junho, ontem eu vi um vídeo, cara, de um árbitro que partiu pra cima do atleta, não sei se você viu isso. Eu acabei vendo, vi sim, viu vi que o acabou, vídeo. deu um soco, eu não sei, com certeza o atleta não chamou a família dele pelos melhores nomes do mundo, né, do árbitro, o árbitro acabou perdendo a cabeça e foi um negócio aí que deu uma viralizada, cara. Esse é o episódio
episódio feio, assim, na história da esgrima, assim, recente, e infelizmente as duas partes acabaram errando ali naquele momento, o árbitro acabou não conseguindo se conter e o atleta acabou não tendo a educação, né, e o respeito que a gente é ensinado, né, a se portar dentro das pistas, em cima das pistas, então acabou sendo um momento bem feio, um momento bem ruim ali pro nosso esporte, mas respondendo a tua pergunta ali do dinamismo ali, da pontuação e tudo mais, isso infelizmente é uma coisa que acontece, apesar de toda a tecnologia ter se avançado para a questão da segurança, às vezes os sensores acabam tendo algum certo tipo de erro, de detectação, para detectar ali o toque, então acabam tendo esses pequenos problemas ali dentro do esporte, ali do dinamismo do esporte. Também tem uma certa subjetividade, né, com a arbitragem, porque eu acabei não mencionando, mas no florete e no sabre a gente chama de armas de convenção. Por que isso? Porque existe a questão de quem iniciou primeiro a iniciativa de tocar o adversário, quem teve a precedência do ataque, tem a razão dentro da ação. Então o que acontece? Se eu inicio antes de ti... E os dois tocam juntos, eu tenho a razão do toque. Então o toque é validado para mim. E isso acaba passando pela subjetividade da arbitragem. Entendeu? Então, aquela questão do futebol é pênalti, não é pênalti, na esgrima também acontece. Cara, que difícil deve ser árbitro de esgrima, exatamente. Então, justamente por isso que acaba sendo um esporte que acaba tendo essa dificuldade. Mas na espada não tem essa dificuldade. Na espada é tudo objetivo. Quem tocou primeiro, tocou, aparece ali, é sinalizado e o toque é validado. No florete e no sabre tem essa valência, vamos dizer. Então, na espada, o árbitro, em teoria, é um pouco mais isento, assim, vamos dizer. Exatamente. Ele tem que ver coisas só que são irregulares de você fazer. Exatamente. O que seria uma irregularidade, por exemplo, na espada? Existe toda a questão, penalizar, sei lá, existe toda aquela questão do regulamento, né? De retirar a máscara antes do juiz advertir a pausa no combate, a questão de virar de costas, né, para o adversário, que isso apresenta algum risco, né, mostrando a nuca e tudo mais. Então tem essa informação, a postura sobre a pista, o palavreado, a postura, tudo mais. Então o combate, né, o contato físico, né, porque na esgrima isso é passivo de punição, né, o contato físico ocasional. Então tem uma série de regras ali que na espada, tanto nas outras armas também, isso acaba sendo, vamos dizer, fiscalizado, né? E aí, no papel do árbitro também, além de verificar toda essa questão de ações e ver quem tem a precedência, também tem essa fiscalização, né, do regulamento. Entendi. A gente estava falando sobre a questão da pontuação e tal, e aí quem nunca viu esgrima, por favor, procura lá no YouTube. E eu acho que tem umas coisas muito curiosas, né? A questão de como é feito a questão. É eletrônico, né? Então vocês ficam com um fiozinho amarrado, parece até uns bonecos de que a gente fica mexendo assim, fiozinho, que vocês ficam presos, né? E aquilo ali é justamente para conectar a roupa, o sabre, tudo a esse sistema eletrônico, certo? Exatamente. Tem um botãozinho na ponta do florete e da espada também, e tem um fiozinho, né, que conecta essa conexão que tem na ponta pelo meio da lâmina. Depois tem uma tomadinha aqui que a gente usa perto da mão aqui, que tem a proteção da mão, que a gente chama de copo, tem uma tomada ali que a gente conecta, um fio que passa por dentro da nossa roupa e aí é conectado no aparelho lá atrás. Aí por isso que tem aquela cordinha. Quanto tempo pra se arrumar? Não, é rapidinho, com a prática é rapidinho, não é muito difícil não. Mas aí tem toda essa questão, quem gosta de física também pode gostar de esgrima também, porque justamente tem toda essa corrente elétrica, né, de 12 volts que passa ali até chegar no aparelho e não machuca ninguém, só pra dizer, só pra deixar bem claro, não machuca ninguém, não toma choque, é bem isolado, protegido, seguro. E aí, no caso do florete, que tem a parte da questão válida, né, que tem a área de toque e a parte em branco, né, que daí é a roupa, né, em si, que é a parte não válida, acaba tendo um sensor dentro do aparelho que acaba detectando a resistência ômica, né, que passa dentro dessa corrente elétrica e acaba detectando a área válida, sendo a parte metálica emitindo uma resistência ômica maior e validando o toque, aparecendo a luz colorida, e com a resistência menor, tocando na parte não metálica, a parte branca da roupa, e acaba sinalizando a luz branca, não validando o toque. Entendi. Então, viu? Por isso que a esgrima é um esporte muito legal. Acaba
pegando várias partes aí do conhecimento. É impressionante assim, como que... E assim, principalmente a evolução do esporte, né? Tecnológica, cara. Exatamente. E, cara, eu não sei mais pra onde pode ir, né? Daqui a pouco vai ser um negócio, sei lá pra onde pode ir, porque realmente é tudo muito bem feito, né? Tudo muito... Exatamente. E esse nível, assim, claro que não dá pra gente comparar com os Jogos Olímpicos, porque a gente chega... Os campeonatos brasileiros, eles estão cada vez melhores nessa questão né, da tecnologia. Os atletas, né, também se preparando com equipamentos, porque acho que a esgrima sofre com o mesmo problema que todos os outros esportes, que é a questão do investimento e Exatamente. tal. Eu imagino que seja um equipamento muito caro. Exatamente. Né? Muito caro e assim, os atletas precisam conseguir bancar esses equipamentos. Hoje, os atletas assim que correm o Campeonato Brasileiro, né, o circuito brasileiro, eles conseguem ter equipamentos de ponta, né, tudo. Existem empresas especializadas no Brasil, é tudo importado. Como é que tá esse... Esse é um assunto bem delicado, porque envolve vários setores aí da economia do Brasil e os atletas e confederação. Então, é um assunto bem delicado, porque justamente a gente não tem um material nacional. Nós temos que importar todo o material, acaba tendo aquele discurso da importação e tudo mais. Desde espada, roupa, tudo. Tudo. Estamos falando do alto rendimento, né? Claro. Existem equipamentos a nível nacional, a nível infantil, que acabam sendo feitos dentro do Brasil, mas que não dão toda essa segurança, que não tem o selo de segurança internacional. Mas dentro do Brasil, obviamente, se tu for pegar uma categoria infantil, se for pegar uma categoria ali até 15 anos, que a força, né, utilizada pelos esgrimistas não é tão alta, então acaba sendo permitido dentro do Brasil justamente para fomentar o esporte. Tem esse interesse da confederação, claro, do fomento e tudo mais, mas justamente para te chegar no alto rendimento, participar de Copas do Mundo, girar o circuito mundial e Olimpíada, aí entra o meu caso, eu tenho que utilizar aquele material um pouco mais caro, o material um pouco mais sofisticado. Mas é que nem eu falo, na natação tu acaba comprando uma touca, um óculos, tu acaba tendo que trocar aquilo depois de X meses, 2 meses, 3 meses, eu não sei qual é a frequência que acaba trocando, mas na esgrima tu acaba comprando uma roupa, aquilo te dura anos, te dura 4 anos, 5 anos, até mais, cuidando bem, dura 8 anos, 7 anos, então eu faço a comparação como ir num show de um ator, de um artista, ou de repente pagar para ir num festival, que tu acaba aproveitando muito mais daquele preço do valor do ingresso por vários shows que tu acaba presenciando do que vendo um show só. Entendi, a qualidade ela é tão boa, né? Exatamente. Só que você consegue, não é igual um tênis, por exemplo, de um atleta de basquete, o cara joga, sei lá, 6 meses, 4 meses e tem que trocar de novo. Exatamente. Então o material... É um material que dura. Então tem toda essa questão aí do interesse na busca, né, pela segurança, e justamente por causa disso a gente acaba tendo que importar esse material, porque essa tecnologia ela acaba vendo só de fora. É uma pena que ainda a gente não conseguiu desenvolver isso no Brasil, é uma ideia aí que eu acho que eu vou buscar melhorar, porque isso realmente incentiva muito as pessoas ao mercado interno, incentiva muito as pessoas a comprarem, a buscarem pelo esporte e tudo mais. Então eu vejo isso como uma alternativa de fomento do esporte. Mas enfim, no momento a gente tem essa dificuldade. Você tá com 32, é isso? 32 anos. Até quanto um esgrimista atua em alto rendimento? Tem mais ou menos? Ou a idade não é muito... A idade na esgrima ela é um pouco relativa. A gente acaba olhando um pouco para trás, a gente acaba vendo alguns atletas que conseguiram chegar no alto nível com 36, 38 anos, mas assim como em outros esportes, a questão física, né, dentro da esgrima, ela... Nossa, mudou muito. Hoje em dia é fundamental tu tá bem preparado fisicamente, tu tá ali pronto para poder fazer vários deslocamentos na pista, né? Que aparentemente são só 14 metros ali, mas a gente acaba fazendo várias trocas de direção. Mas, cara, ali. É uma posição muito... eu vejo a galera treinar lá no clube, cara, é uma posição que... Não sei como é que não fica com o joelho podre, não sei como é que não fica com a lombar podre, ombro, né? Imagina a isometria de ombro o tempo inteiro. Por isso que se desenvolveu tanto. A gente começou a ver que uma melhor preparação te levava não só a durar mais tempo dentro disso, ser mais longevo, mas também a estar mais bem preparado para essas situações. Então, justamente prever lesão e tudo mais. Então, por isso que acabou tendo uma revolução muito grande física dentro da esgrima. Então eu vejo que eu tenho ainda mais alguns anos aí para poder. Não, eu te perguntei isso só por curiosidade, porque de repente pode ser um caminho, né? Trabalhar não com a importação, mas de repente o desenvolvimento de materiais nacionais disso, enfim, só. Eu como
Cara, eu gosto muito de esgrima, é o esporte da minha vida, e eu vejo que esse sentimento ele se compartilha com os outros atletas, porque justamente sendo um esporte pequeno, que as pessoas não conhecem tanto, quem conhece e gosta, se apaixona. Quem conhece se apaixona, porque justamente tem todas essas questões ali de, que nem eu mencionei ali, a parte da tecnologia, da técnica, do desempenho físico, então da concentração. Então é um esporte muito dinâmico, que pega várias áreas do conhecimento aí. Então a gente que faz do meio da esgrima, a gente tenta sempre compartilhar pra esgrima, dar a nossa... compartilhar, tipo, dar a nossa parte, fazer a nossa parte. Além de treinar, além de jogar, a gente tenta levar a esgrima pra todos os lugares, falar pros amigos, pras pessoas. Vender o peixe de vocês, exatamente, né? exatamente. Vocês, tá não certo, que seja do cara. nosso interesse em ganhar alguma coisa com isso, mas tipo, a gente gosta tanto que a gente quer que todo mundo faça. Divulgar a não, com modalidade, certeza. cara. Então, isso aí, pô. E aqui isso você mesmo. pode ficar tranquilo, que você pode falar de esgrima o dia inteiro, o tempo inteiro. Exatamente. Fica muito tranquilo com isso. É o melhor lugar pra isso. Eu falei da história você citou o deslocamento e tal. E antes de entrar no papo sobre lesões, todo mundo que vai olhar a esgrima, provavelmente o cara fica vendo o combate da espada. Mas, cara, se você analisar mecanicamente como o esgrimista fica, cara, é uma perna, tipo a perna de ataque, não sei se é assim que fala, tá? Sim, não, tá certo. Perna de ataque na frente, aí tem a de trás que fica ali apoiada, mas fica meio em rotação de quadril. Exatamente. Cara, como é que a coluna aguenta, como é que o quadril aguenta? Às vezes eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, acho que porque eu tenho tanta lesão, tanta dor, eu sinto, eu falo, cara, não consigo nem ficar, nem pra começar um combate eu consigo, assim, só imagina começar a deslocar pra fazer assim. E aí, devido a isso, você sofreu muito com lesão? Sofre com lesão? Olha, eu tenho bastante sorte nesse assunto, porque fazendo esgrima já há bastante tempo, eu comecei em 2000, né? E aí eu comecei a entrar no alto rendimento em 2010, 2011, então já faz bastante tempo que eu tô treinando todos os dias ali, dedicando minha vida à esgrima. Então eu tenho bastante sorte que eu nunca me lesionei, vamos bater na mesa aí. Deus me livre, ainda mais agora. Exatamente, que eu não tive nenhuma lesão séria, nunca precisei parar e ficar longe das pistas por muito tempo, acabei tendo alguma torção, algum certo tipo de inflamação que me prejudicaram, obviamente, mas não prejudicaram toda a minha temporada ou a minha carreira, então eu fico feliz. Mas, infelizmente, quem treina todos os dias, seja em corrida, em outros esportes que aparentemente são mais tranquilos, mais fisionomicamente mais fáceis de fazer, a gente acaba tendo umas certas lesões e tudo mais pela prática ali, pela constância. Por repetição. Quadril, joelho. Exatamente. Não, de fora, vê esgrima ali, nossa, o cara tá todo torto ali numa posição, mas se tu começa ali, no primeiro dia que te coloca naquela posição, tu começa, nossa... É muito mais fácil te deslocar dessa forma. Entendi. É muito mais fácil tu aproveitar o ataque, conseguir o alcance, poder sair do ataque, poder se deslocar na pista e fazer os gestos ali daquela forma ali. Daquela forma mais agachadinho, flexionado, com uma perna apontando para frente e outra pro lado. Então, é a melhor maneira. Acaba que fica natural, né? Você começa a praticar aquilo ali, é a maneira adequada, a maneira natural de se fazer. Exatamente. E parece um pouco desconfortável, mas depois de umas aulas, um reforço muscular ali, já acaba... Eu vejo a galera lá na academia, às vezes, fazendo alguns gestos específicos e tal, eu fico... mas é porque eu sou podre, né? Eu tenho 7 cirurgias e tal, então eu sou meio fora da curva nessa questão. Mas, cara, eu admiro, assim, a maneira que fica, sabe? A postura e tal. É bonito, tudo é muito posturado, assim, muito bacana. Da mesma forma como algumas pessoas olham e falam, nossa, é bonito, é legal, é interessante, algumas pessoas ficam, mas é difícil, machuca, não sei o quê. Então, é um esporte que tem que conhecer esgrima, porque de fora... pode dar uma impressão, às vezes, diferente do que realmente é. Então, olha, é um esporte, eu garanto, é um esporte bem legal. Mas eu sou de parte, é um esporte bem legal, bem interessante. É um esporte que, pra mim, olha só, eu quando eu era criança, eu fazia natação, eu fazia tênis, eu fazia vôlei, fiz judô, fiz assim, uma loucura de esportes. E a esgrima foi um esporte que, tipo... preencheu minha mente. Como é que caiu a história da esgrima pra você, cara? Olha, a minha história, ela é muito engraçada e é muito inesperada. Eu conheci a esgrima pela primeira vez numa festa junina. Como assim? Na festa junina do meu clube, do Grêmio Náutico União. Eu fui lá, festa junina, aquele esquema, tal, alegria, tal, showzinho e tal, e dentro ali daquela estrutura tinha a barraquinha da esgrima. Como é que era a barraquinha da esgrima? Os meus treinadores, né, que naquela época já estavam presentes no clube, eles organizavam a brincadeira de furar o balão. Furar o balão. O que faziam? Pegavam uma bexiguinha, colocavam na máscara, colavam e pegavam o sabre, e aí o desafio era furar o balão do professor, do instrutor que estava ali. E aí eu olhei aquilo ali, isso aqui é legal. Aí eu fui lá, participei, conheci e me deram um voucher lá, 1 mês grátis.
Um mês ali, vai lá. Aí você foi, começou Aí eu vou lá ver isso aí. Aí depois conversando com a minha família, meu primo já tinha participado ali de algumas atividades com a esgrima, falou, vai lá, é legal, vai lá. Vai lá que é legal. Aí eu fui lá, conheci e tal, e aí... Com quantos anos isso? Isso, eu acho que eu tinha 6, 7 anos. Bem novinho mesmo, bem novinho. cara. Aí depois, outra coisa que aconteceu, outro evento que foi marcante, foi que lá no meu clube, no Grêmio Náutico União, existe um projeto que acontece nas férias escolares, né, das crianças no período do verão ali, janeiro, fevereiro, que se chama Projeto Verão. Justamente assim, bem simples. O que acontece? Tu vai lá, chegam os pais lá, deixam os filhos lá pela manhã e vão buscar só de tarde. E o filho e as crianças acabam passando por todos os esportes do clube. Eu tinha essa atividade de ir lá, experimenta esgrima, experimenta ginástica olímpica, experimenta esgrima. Pô, que legal, cara. Experimenta o tênis, experimenta não sei o que, natação, experimenta tudo. E tinha esgrima. E aí eu fui lá, pô, eu gosto disso aí, pô, já fiz ali, já tinha visto na festa junina, já tinha feito um mês ali, pô, eu gostei disso aqui. Aí cheguei naquele mesmo fim de mês ali, ô pai, ô mãe, quero jogar esgrima, me inscreve aí. E aí eu fui lá. Cara, que curioso, cara. Curioso, né? Porra, talvez o maior nome da esgrima do Brasil, da história do Brasil, começou a jogar esgrima na festa junina. Exatamente. Não, é bizarro, não tem nada a ver. E caramba, é isso que é legal, cara. Assim, porque eu escolhi a esgrima, entendeu? E como eu tava falando antes, tipo, a esgrima eu já praticava os outros esportes. Meus pais são professores de educação física, né? Os dois legal, sempre me incentivavam. Vai lá. É. E aí, a esgrima... me contagiou, assim, porque é um esporte que, como tu tá competindo diretamente com um cara que tá na tua frente, tu e ele ali naquele... tem toda a área válida, tem toda a questão do dinamismo do esporte, tu tem que ter uma precisão toda, e depois tem a parte técnica, estratégica. Aquilo preenchia a minha cabeça, assim, os meus pensamentos, tipo, às vezes tu tá nadando, tu começa a pensar naquela coisa, às vezes tu tá jogando futebol, tem que momento tu tá sem a bola ali, tu fica ali viajando um pouco. A esgrima, tu tá 100% atento naquilo ali. No e aí que você tá lutando, você tem que estar ali presente. É aquilo ali, entendeu? Então aquilo, nossa, me motivou muito, me motivava, tipo, pô, o que eu vou fazer amanhã? Tipo, eu ficava pensando, às vezes, pô, amanhã eu posso tentar isso, posso tentar aquilo. Aí tu começa ali a jogar, bota a máscara, e tum. Entra naquele ritmo, naquele... Pô, que legal, cara. Naquele ciclo, eu falei, pô, eu gostei, é isso aqui. E aí eu comecei, aí começou a... Daí, comecei a crescer, aí colégio, começa a dar aquela apertada, tal, prova, tal, aí fazia natação, aí fazia tênis antes. Natação, tênis e esgrima, foi o esporte que eu levei mais pra frente. Aí, aí corta o tênis, tal, não sei o quê. Aí continuei ali, natação e esgrima, tal, até uns 13, 14 anos, aí tinha competição de um, competição de outro, aí meu pai falou, olha só... Vamos ter que escolher. Aí eu não, vou na esgrima, que é um esporte que eu gosto mais. E aí acabei ficando. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim, obviamente, você se apaixonou, obviamente, né? Mais do que você fala com brilho no olhar da esgrima, não tem aqui a gente ter dúvida disso. Mas eu sempre, por exemplo, eu quando comecei muito jovem e tal, e eu era fascinado, né, louco pro esporte e tal, não sei o quê. Mas eu tinha referências, né? Eu tinha... vamos dizer, ídolos. Eu tinha ídolos dentro do handball, apesar de não passar na TV e nada, eu tinha dentro do meu clube, do meu âmbito ali, eu tinha as pessoas que eu tinha como referência. Você na esgrima tinha essa pessoa, uma pessoa fala, cara, meu ídolo, sabe? Eu vou mirar naquele cara. Sim. Não sei se de repente um gringo, né, ou um próprio brasileiro tinha isso pra você que também era o cara que você perseguia, assim, putz, eu miro naquele cara ali, eu quero ser aquele cara, tinha isso. Tinha isso, inclusive me ajudou muito, assim, porque eu gostava bastante do esporte, eu gostava de competir, mas o que me permitiu gostar de Olimpíada, eu quero estar ali, gostar de Jogos Pan-Americanos, quero ganhar uma medalha, quero estar ali, entendeu? Então, tipo, o que me permitiu criar esses objetivos, foi ali todo o ambiente da esgrima, ambiente nacional ali dentro da minha sala, tem o esgrimista ali que conquistou fez várias conquistas, tipo, ele foi pioneiro nas conquistas, isso que eu quero dizer. Foi o João Souza, né, que ele, foi a primeira medalha nos Jogos Pan-Americanos depois de vários anos de ausência da esgrima no quadro de medalhas. Depois ele classificou para os Jogos Olímpicos de Pequim. Então, ele me deu, vamos dizer, o primeiro norte, assim, que me deu a primeira, eu quero isso aí. Entendeu? Se ele chegou, a gente começou aqui dentro da esgrima com os mesmos treinadores, também ele quero. Era do seu clube lá? Do meu clube. Também bacana. quero. E aí foi dali que ele me deu ali, vamos dizer, acendeu a primeira chaminha ali. Entendi. Da vontade. Posteriormente, ali depois fui conhecendo dentro do cenário brasileiro o Renzo Agresta, né? Que Sim. também, foi um baita esgrimista, pioneiro também em várias questões, foi morar fora, foi lá, brigou, lutou e conquistou os primeiros lugares ali, os primeiros resultados de expressão dentro do circuito mundial também. Então, ele foi uma ótima referência também. E aí depois
depois caminhando, né? Crescendo dentro do esporte, né? Que daí, naquela época também não tinha YouTube, não tinha internet, né? Falar, hoje a molecada aí, meu, bota lá 4, meia dúzia de clique lá, tá no onde você quer ver, onde você quer chegar. Antigamente não é assim. Exatamente, daí eu comecei a ver, tem o circuito mundial, tem ali os italianos que são bem bons, tem os franceses, tem os japoneses, tem os chineses, então, tipo, eu comecei a me ligar que também tinham outros países que também praticavam e que tinham caras de expressão ali, como é que esse cara conseguiu aí? Ele tem 2 braços, 2 pernas, eu consigo também. É claro. É isso aí. Porque assim, você tem que ter referência, você tem que, na minha cabeça, você tem que ter um norte, assim, falar, putz, esse cara aqui, eu me inspiro nesse cara, esse cara é mais ou menos do meu tamanho, meu peso, o estilo do cara é parecido com o meu e tal. Então, esse cara aqui, eu vou ter ele como referência. Tudo isso, isso eu acho que é muito normal, é natural ter dentro do esporte, cara. E qual foi o momento que você falou, cara, vou viver de esgrima, vou ser esgrimista mesmo, pai, mãe, esquece, porque agora eu vou estudar, foi o que eu tenho que fazer, mas o meu foco é esgrima. Qual foi esse momento? Então, vou puxar um pouco pra trás, porque essa história é engraçada também. Então, os meus pais são professores de educação física, né? Uhum. Então, eles, sempre falam, vai jogar uma bola, vai lá jogar, vai no parque, vai no campo, vai jogar, tá ali. Vai se mexer. Tem uma rotina ativa. Então, eu sempre gostei de praticar esportes, então é uma coisa que estava bem inserida na minha vida, assim. E nesse contexto de esporte e tudo mais, sempre quando tinha os anos olímpicos na escola, que eu tava, também dentro de casa, a gente, Jogos Olímpicos, também Jogos Pan-Americanos, tal, que também era bem televisionado e tudo mais, isso aí é legal, tia. E eu já era criancinha, tal, e não tinha nenhum esporte que eu era muito ligado, apegado, eu sempre gostei, esses eventos aí, é muito legal. Todos os esportes juntos, eu gosto de fazer todos os esportes. Entendeu? Eu gostava, eu sabia que existia. Ainda não sabia como se fazia pra estar ali, mas eu gostava. E sempre foi uma coisa que eu gostei, fiz trabalho de colégio e tal, então era um assunto que eu sempre, eu gosto disso aqui. E aí, daí eu conheci o meu primeiro esporte que eu pratiquei foi natação. E aí eu pratiquei por muito tempo e tal. Eu vi, isso aqui é legal. Aí depois conheci o tênis, conheci a esgrima, conheci o vôlei e tal, não sei o quê. E aí, enfim, quando eu decidi que a esgrima era o esporte que eu queria pra mim, que eu gostava e que era o esporte realmente que eu queria praticar, eu comecei a ver, como é que se faz pra ir pra Olimpíada? Comecei a me fazer essas perguntas desde de novo. Como é que eu faço? Aí eu olhava, e aí tinha o João Souza, né? Eu falei, e ele tava classificando, tinha todo aquele processo. Eu falei, tenho que ganhar desse cara. Como é que eu vou ganhar desse cara? E aí eu começava a ver, como é que eu vou ganhar desse cara? Ele tem 2 pernas, 2 braços que nem eu. Tem que ganhar desse cara, mesmo treinador aqui e tal. Tem que encontrar uma forma. Então eu sempre fui um cara que sempre buscou uma forma de, eu quero treinar, eu quero fazer, eu quero tal. Então quando eu comecei ainda a avançar no esporte, passei de todas as categorias, assim, eu comecei a ver, tem que ser meu momento também, tio. Eu tenho que chegar nesse momento. Então, quando daí eu comecei a ter ali de 17 para 18 anos, eu comecei também a competir a nível adulto, a nível sênior dentro do Brasil. E eu comecei a ver, é isso aqui. E eu comecei a ver, é por aqui que tem que ir. E aí, quando eu comecei a ganhar minhas primeiras medalhas, eu vi que eu tinha um espaço ali dentro da equipe, aí eu falei, eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. E até um pouquinho antes, uns 15, 16 anos, eu falei, eu quero isso aqui. Aí quando começou aquela época da faculdade e tal, vestibular ali, 3º ano do colégio, aí eu me lembro uma situação bem específica, assim, que meus amigos a gente tava ali e tal, conversando, eu quero fazer direito, eu quero, sei lá, fazer computação. Aí eu comecei a olhar, não quero nada disso, né? Eu quero fazer esgrima, eu quero entendeu? Sabe? Eu quero jogar esgrima. Só que daí parecia coisa de louco, assim, porque não tinha, naquela época ainda não tinha ainda o Brasil não tinha sido escolhido como esporte olímpico, como sede olímpica, então não tinha investimento, ainda era uma floresta ainda meio inexplorada, assim. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Mas eu quero ser isso aqui, tio. É isso que eu quero pra mim. Eu quero jogar esgrima. E aí, por sorte, isso eu tenho que dizer, eu tive muita sorte de ter todo aquele movimento olímpico, de investimento, e eu consegui pegar essa onda aí de investimento. Bom, eu também, já em 2012, antes de ter todo esse investimento, eu consegui classificar para os Jogos Olímpicos, né? Dentro aí de um treinamento aqui dentro do Brasil em si. Participou de Guadalajara também, Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. De bronze, certo? Sim, exatamente. Ali que foi naquela época que eu falei que eu queria fazer isso aí, que eu consegui meus primeiros resultados, ali que eu consegui minha medalha nos Jogos Pan-Americanos. Aí eu acreditei mesmo, eu falei, é isso aqui que eu quero. Classifiquei para os Jogos Olímpicos de Londres. E aí eu falei, bom, quando eu classifiquei para os Jogos Olímpicos de Londres também foi outro período marcante. Eu falei, e aí, cara? Isso aqui. E aí? Né? Eu acho que você me corrige. Eu falando hoje, olhando assim, parece que tudo aconteceu muito rápido. Aconteceu rápido demais. Você disse que 2010 começou assim, mais a sério e tal. 2011 você já é medalhista de bronze pan-americano. Exatamente. É um puta de um feito. 2012 classifica para os Jogos Olímpicos, aos 20, 19 anos.
Tinha de 19 para 20 anos, exatamente. Cara, e aí? Como é Não, que... aconteceu muito rápido. Não, é que eu até passei um pouco rápido ali sobre esse assunto, mas o que aconteceu? Pô, eu terminei o colégio em 2009. E aí tinha aquele assim, não, eu vou fazer vestibular. Eu falei, cara, eu quero fazer esgrima, tia. Só que eu não tinha resultado, eu era uma criança. Eu tinha 17 anos, eu não tinha nada. Eu tinha ali uma medalha no nacional, aqui e tal, mas tipo, pô, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, não, é isso aqui que eu quero. Como é que eu vou fazer? Eu olhei e aí eu comecei a conversar com o meu treinador e tudo mais, tem essas etapas do circuito mundial e tem essa sala de esgrima no exterior, na Europa, que são um pouco mais fortes, que são um pouco mais... tem um ritmo mais alto. Vai lá ver como é que é, ver se tu consegue, ver se tu te adapta, ver o que tu acha. Não tinha dinheiro. Aí o que eu acabei fazendo? Pedi dinheiro ali pra família, ali pro pai patrocinador também, pra mãe, pra tia, rifa, não sei o quê. Exatamente. Fui. Quando eu fui lá, e aí eu vi que era a mesma coisa que acontecia aqui dentro do Brasil, mas numa proporção muito maior e mais intensa. Eu falei, cara, é isso aqui mesmo que eu quero. Eu falei, nossa, é isso aqui. Eu falei, eu tenho que estar aqui. E eu tenho que estar competindo com essa galera aqui, porque eu tenho que melhorar tal, aquela coisa, aquela vontade, né? E aí... o que aconteceu? Depois dessa vez que eu fui pra Europa, e que foi em 2010 a primeira vez, eu voltei pro Brasil e eu falei, nossa, eu tenho que encontrar uma forma de voltar pra lá de novo, conseguir dinheiro, conseguir essas coisas. Então, ali eu comecei a treinar muito mais ali naquela época, 2010, que eu decidi mesmo, agora eu vou treinar sério, treinar tem um objetivo, exatamente, tem um objetivo. Gol. Então ali eu comecei a treinar mais sério, comecei a treinar ali 2 turnos, ali cuidar da parte física, cuidar da alimentação, e aí eu comecei a me desenvolver ali como atleta, que antes eu era um praticante, um esgrimista comum, e aí eu comecei, eu quero ser um esgrimista de alto rendimento. Então ali eu comecei a treinar mais forte, e eu comecei a ter resultados mais frequentes, comecei a entrar na equipe brasileira, e aí Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011. E aí, em 2011, eu já consegui entrar na equipe brasileira que formou os Jogos Pan-Americanos. Sim. E aí, eu já tinha essa bagagem de ter ido pra Europa uma vez. Em 2011, também, a gente recebeu um incentivo de preparação para os Jogos Pan-Americanos. Consegui de novo. E aí, classifiquei para os Jogos Pan-Americanos. Aí, tive um dia inesquecível ali, super especial pra mim ali, que foi meu primeiro resultado expressivo. E ali, eu conquistei minha primeira medalha. Daí, quando eu conquistei minha primeira medalha, eu vi, nossa... essa minha decisão que eu tomei em 2010 aí de querer virar um atleta de alto rendimento, dá resultado. É isso aí. E aí eu comecei a acreditar, e aí tem os Jogos Olímpicos, né? E já tinha ali o João Souza, né, que tinha participado dos Jogos Olímpicos de 2008. Eu falei, ele conseguiu também, eu vou tentar. Sim. Vou conseguir isso aqui. E aí eu comecei a treinar pra isso aí, pra 2012. E aí eu comecei também a participar mais frequente do circuito mundial, a ter um contato com os atletas de outros países. Aí eu conheci meus primeiros ídolos, né? De quando eu era criança, ali via aqueles italianos lá ganhando tudo lá, em especial o Andrea Baldini ali, que nem tu mencionou, ali a gente procura aquele cara da nossa altura ali, canhoto também, que nem eu e tal. Aí tinha ele ali, eu falei, não, velho, esse cara aí, eu quero ser esse cara aí. E aí, tendo esse contato maior com essa galera, né, participando do circuito, eu comecei, não, eu tenho que fazer alguma coisa pra classificar pra essa Olimpíada. Eu comecei a ver vídeo, aí tal. Naquela época tinha que comprar CD e tal, aí... 2012 tem 12 anos, cara, mas muita coisa mudou. Tecnológica, então, nem se fala, cara. Aí comecei a estudar, daí comecei a ver, a arbitragem, eles arbitram dessa forma, então eu tenho que fazer assim, assado, pra convencer o árbitro que o ataque é meu. Aí eu comecei a ver, tecnicamente aquele cara faz aquele gesto, tem que fazer dessa forma. Então, eu comecei a me dedicar exclusivamente pra esgrima. Meu objetivo era classificar pros Jogos Olímpicos. E aí, realmente, não é tão fácil, né? Mas eu daí continuei com esse percurso, aí depois participei da seletiva pelo ranking mundial, não consegui classificar, acabei participando da seletiva do Campeonato Pré-Olímpico, ali consegui a minha vaga, ali disputando com os outros esgrimistas do continente americano. Então ali fiquei muito contente com a classificação. E aí quando eu participei dos Jogos Olímpicos, e aí que eu cheguei lá, tava no meio da galera, me dei o máximo, mas daí eu caí na segunda rodada. Aí eu falei, não, peraí, só um pouquinho. Tô me esforçando aqui um monte, dedicando a minha vida aqui, e eu não tô conseguindo ter esse resultado aí expressivo que eu quero, que era uma vontade minha, entendeu? Ninguém me obrigava. Que era uma coisa minha, eu quero chegar lá na frente, eu quero uma medalha. Tem que fazer alguma coisa. E aí, a partir de 2012, aí eu acabei me mudando pra Itália, né? Fazendo esses estágios mais frequentes lá durante a temporada inteira. E aí, na base ali na cidade de Frascati, no clube de Frascati Scherma, que aí tinha diversos outros atletas ali que participavam do circuito mundial, que tinham um volume, que tinham uma estrutura de treinamento que era mais profissional. E aí eu consegui
entrar ali naquele grupo com o meu mestre Fábio Galli, e aí eu consegui ali entrar dentro de uma estrutura que era mais para aquilo que eu queria, que era o alto rendimento, que era buscar o resultado, e aí por iniciativa minha, sim, por iniciativa total minha. Cara, faz total sentido isso, cara. Você tem que estar entre os melhores, treinando com os melhores, o tempo inteiro com os melhores pra você se tornar o melhor. E aí entra aquela questão da sorte que eu falei, que daí começou a entrar o incentivo da Olimpíada, que era Rio 2016, que era na Olimpíada seguinte, 2016, né? 4 anos de 2012 para 2016. Eu falei, pô, tenho grana agora, não tenho desculpa. Vamos embora. Comprei minha passagem e parti. E foi pra lá. Fui. E o resultado, obviamente, veio, né? Começar a vir. Você caiu nas quartas de final. Eu ia te perguntar, como é que funciona o programa olímpico na esgrima? São 32, você falou, né? 32 São atletas? 34 atletas 34 atletas. E aí, como é que é? É mata-mata já? Mata-mata já. Perdeu a primeira, vai embora? Perdeu a primeira, vai embora. Exatamente. É muito cruel isso, cara. Igual o judô, não, cara. É cruel demais. O judô ainda tem a repescagem que você pode chegar na medalha de bronze. O esporte de combate é muito cruel. É muito cruel. Tu tá ali competindo, tu não é que tá competindo com um cara do teu lado, é na tua frente, cara. E ainda ali tem o cruzamento, chaveamento, ganhou, perdeu, tá fora. E acabou. Cara, acabou. E é tudo num dia. Tu acorda lá às 6 da manhã. Você pode ser medalhista no final do dia, como você pode ter ido embora às 7 horas da manhã. Exatamente. Puta merda. Não, é 4 anos e um dia, e tensão. E aí o cara tem. Aí que tá o dinamismo da esgrima, do esporte de combate, que são esportes que eu gosto muito de ver e tal, porque eu compartilho muito, né, com as sensações ali, com as emoções que a gente sente, que tipo, tu tem que acordar, e se o dia tá ruim, vai tá bom, e aí tu tem que te organizar mentalmente pra ti tá pronto naquele momento ali, porque aquele momento é o único que tu tem. Cara, não pode dar uma caganeira. Não tem outro ticket pra depois, não tem uma passagem pra depois, não, é aquele ali. E você não pode ter uma caganeira, uma conjuntivite, nada, cara, você tem que estar muito bem. Por isso que a organização também é muito importante, a preparação ali, toda a tua organização, tua equipe multidisciplinar, você tem que estar sempre bem alinhado, não pode ter muita ponta solta, não. No Rio você caiu nas quartas, né? Exatamente. Puta merda, cara. Ali na trave. Cara. E eu perdi com o meu colega de equipe. Eu treinava ali, depois que ele se tornou campeão olímpico, era meu colega de treinamento, lá em Frascati Schermo, Daniele Garotto, que acabou vencendo a edição daquela Esse nome Olimpíada. É italiano, né? Obviamente. Italiano. Exatamente. E ele ficou em que lugar? Ele foi campeão olímpico naquela edição. Então é um alento, né? É um alento. Você perdeu... Do mesmo treinador, né? Inclusive tem uma foto lá, inclusive a foto dele que usa no WhatsApp, que tá ele chorando em lágrimas, nós dois jogando ali pra medalha, e ele ali infartando ali. Então, enfim, foi um momento especial. Ficou um pouco ruim pra mim, mas... cara, ruim assim, mas, pô, dentro de casa, você, né, um esporte como a esgrima, né? Exatamente. Pouquíssimo popular. Você, assim como a Nathalie também, levando o nome do Brasil tão longe. Cara, é só de levantar e aplaudir, cara, não tem o que fazer. Exatamente. E em Tóquio, como é que foi? Aquela loucura lá de pandemia, como é que foi? Você, quando... Eu sempre pergunto isso pros atletas que participaram de Tóquio, ou que iriam participar de Tóquio, porque teve gente que não conseguiu, porque teve gente que tava num momento muito bom, e aí travou, chegou em 21 mal, não soube lidar com isso, mas também teve gente que não chegaria bem, conseguiu ganhar esse tempo aí pra chegar bem em 21. Você tava como? Seu planejamento tava tudo correndo bonitinho, tranquilo, e aí você brecou com a pandemia, e aí como é que você chegou em 21? Bom, durante ali a corrida olímpica, né, que tinha começado em abril de 2019. 19. Tá. Eu comecei muito bem. Tanto que eu cheguei ali naquela área, naquele momento do Covid, ali quando estourou tudo e parou tudo, eu tava já classificado para os Jogos Olímpicos. Ah, você já tava? Já tava classificado, enfim, o meu adversário tinha que ganhar a prova, enfim, tinha acontecido uma combinação de resultados ali antes da última, porque o que aconteceu? A pandemia do Covid estourou antes da última prova de corrida olímpica. Então eu tava encaminhado para classificação, mas ainda não tinha selado a vaga. Então eu tava numa situação bastante confortável e tava num momento bom. Com a paralisação, depois fez toda aquela loucura, todo mundo... Enfim, é um problema que aconteceu para todo mundo. Na Itália ainda, cara, como foi na Itália, a loucura que foi. E foi um momento que, olha, não menosprezando a situação, mas eu consegui contornar muito bem. Consegui ficar bem tranquilo, saber que aquele era o momento que eu tinha que, enfim, descansar e depois recomeçar do zero. Enfim, uma reconstrução, e aquilo pra mim eu consegui administrar muito bem.
Então, eu consegui relaxar, eu consegui descansar e depois consegui recomeçar bem tranquilo e depois voltar bem ali para aquela fase final ali, aquela reta final ali de corrida olímpica. Consegui, inclusive, chegar nas quartas de final naquela última prova de corrida olímpica. Tinha sido o meu melhor resultado até então em Copas do Mundo. Depois cheguei na Olimpíada como cabeça de chave, né? Isso tinha sido, inclusive, a primeira vez que isso tinha acontecido. Isso é muito importante, né? Foi a primeira vez, né? Eu e a Nathalie, que a gente chegou naquela competição, a gente chegou como cabeça de chave. E como eu mencionei, tipo, na esgrima ali, a história que eu mencionei, pô, foi decisões minhas de estar viajando, de ter ido pra fora e treinar. E, tipo, por ter essa, vamos dizer, esse pioneirismo, assim... Era uma situação que eu tava um pouco sozinho, assim, nesse momento. Pô, eu não tinha... Pô, por mais que o Renzo e o João tivessem sido as minhas referências, assim, eles não tinham ainda alcançado esse status ali de estar entre os 15 melhores do mundo, 20 melhores do mundo com frequência, como eu tava, ainda chegar numa situação de Olimpíada, não como favorito, mas, pô... Mas com vamos dizer assim, não que os outros não fossem respeitados, tá? Exatamente, mas respeitado no cara, o cara, não, se eu vacilar, o cara ganha. Exatamente. O cara ganha. E aí, aquilo foi um pouco ruim de eu administrar, entendeu? Eu não consegui administrar, eu não tava pronto para aquela situação. Assim, inclusive, foi uma coisa que me marca muito, que, pô, eu falhei, não consegui, não fui capaz de administrar aquela situação de, pô, cheguei com cabeça de chave, é isso aí, vim pra medalha, isso aí. Isso aí... O que é bem normal, né? Porque é muito difícil. Você chegar como azarão, vamos chamar assim... Eu tô dando tiro no escuro aqui, amigo. O cara que tem que... Quem pegar, eu pegou. Eu tô leve. Agora, quando você chega, quando o cara... Você precisa... Não, todo mundo espera de você alguma coisa. É um momento que a cabeça realmente precisa estar muito forte. E muito tava um momento centrada. que, tipo, eu não podia ter contato com todos os meus amigos, tal. Tinha aquela coisa remota, as pessoas estavam distantes. Tinha aquela situação de, tipo, de realmente, pô, tava sozinho mesmo em alguns momentos, tal. Então, tipo... Eu falhei, não consegui me superar, não consegui me adaptar àquela situação. Pô, pro pessoal ouvir ali do Brasil, pô, 13º do ranking mundial ali, pô, não é muita coisa. Pô, na esgrima é muita, é pô. bastante, pô, é 13º do mundo inteiro. Brasileiro a gente tem essa mania, né? De achar então, que se não é campeão, se não é primeiro... Exatamente. E foi uma coisa recente, pô, que tipo, eu tava ali, eu tinha feito ali um bom resultado no Mundial, eu tinha ficado em 15º, tinha ficado em 2º no Campeonato Pan-Americano, eu era ali, tava entre os 3 melhores americanos do ranking ali, eram 2 estadunidense e eu em 3º, então, pô, era uma situação nova ali que eu não tinha visto que ninguém tinha feito no Brasil, tinha sido um pouco novo, enfim, dei uma patinada e acabei caindo na segunda rodada, né, acabei perdendo pra um japonês ali, que era da casa ali, tinha toda uma questão ali de casa, não consegui lidar e acabou sendo uma Olimpíada que ficou um gosto bem amargo, assim, porque eu realmente tinha vindo de um resultado muito bom no Rio, tinha aquela expectativa, mas depois pela situação ali acabei não conseguindo lidar muito bem e acabei caindo ali na segunda rodada. Mas o incrível do esporte é que agora você está há pouco menos de 40 dias dos Jogos Olímpicos com a oportunidade de fazer diferente. Não, e foi isso que também que me acendeu aquela chama. Pô, não, vou tentar de novo. Sim. Não, é isso aí. Sim. E aí, enfim, aí depois teve todo aquele ciclo mais curto, todo o início do ciclo mais curto, de 3 anos. Aí eu já tinha aquela situação, pô, por essa situação ali de favoritismo, pô, não vou sofrer de novo. Aí consegui me reerguer, pô, cheguei a 11º do ranking mundial, consegui chegar ali em 5º no resultado num Grand Prix ali do circuito mundial também, que é o que tinha sido também o melhor resultado ali até então. Pô, depois a Nathalie, pô, arrebentou depois na espada feminina, mas dentro dos homens ali é o melhor resultado. E eu acho que é um negócio assim, você tá tendo a oportunidade de, né, passaporte carimbado para sua 4ª Olimpíada, você já viveu uma primeira Olimpíada que é a Olimpíada do susto, fala, meu Deus do céu, 20 anos, o que é isso aqui? Exatamente. Né? Vi lá, meu Deus, foto pra tudo que é lado, beleza, passou. Rio, teve a oportunidade de competir em casa, chegar umas quartas de final com o azarão e tudo. Azarão, exatamente. De chegar nos Jogos Olímpicos em 21 como um cara já respeitado, já renomado e cair. Você já viveu tudo, talvez Vivi tudo, exatamente. Chegou agora, exatamente. Agora eu já sei que se eu tiver como favorito, como eu tenho que me portar. Eu já sei se eu for azarão, como eu tenho que me portar. Exatamente. Não tem mais novidade, né? Acho que você tá muito bem preparado para poder chegar lá e fazer o que você tem que fazer. E, sabe, muito consciente. E sobre isso, sobre essa consciência. Como é que tá essa reta final de preparação para Paris? As competições, se é que tem ainda algum torneio, é só treino agora, só, né, fase de treinamento de lapidação, tá muito perto dos jogos. Exatamente.
Me conta aí já esse finalzinho, quando você embarca, como é que vai ser essa fase final de aclimatação? Explica um pouquinho aí. Bom, nessa época é o seguinte, tem aquele ditado, quem já treinou, o que treinou tá treinado. Não tem que treinar mais. Enfim, brincadeiras à parte, agora é um momento mais de polimento, né? Agora, essa fase pra gente, né, da esgrima é uma fase de encerramento de temporada, né, que a gente acaba seguindo o calendário europeu, né, as competições acabam começando ali em setembro e tudo mais, então é um momento que, pô, todo mundo tá cansado. Eu tô cansado, meu adversário tá cansado, o treinador tá cansado, tá todo mundo cansado. Tipo, passou todo o estresse de classificação e agora são as competições importantes. Aí agora é o momento de realmente fazer o polimento, de concentração. Semana que vem já tem Campeonato Pan-Americano, que é um campeonato bem importante. Final de semana passado teve Campeonato Brasileiro, que eu consegui sair campeão ali. 6ª vitória em Campeonatos Brasileiros. Então, tipo... Tendo esse momento aqui, que nem tu mencionaste também, já sou um cara bem experiente, já passei por várias estações de Jogos Olímpicos, também já fiz várias temporadas em alto nível, então esse é um momento que eu particularmente gosto, que é o momento da decisão, assim, que é um momento que eu já falhei, que eu já superei, e agora é o momento de realmente da decisão, assim, de tipo... Chegar naquele momento, pô, essa competição, Campeonato Pan-Americano, pô, competição super importante, que dá pontos importantes pro ranking mundial ali, com os adversários diretos, né, que não é só questão de ganhar os pontos, é ganhar os pontos e tirar daquele cara também que tá competindo contigo. Então, justamente ter essa mentalidade de competitividade, de concentrar, de, pô, que nem eu falei, o que treinou, tá treinado. Agora é questão somente do polimento, de chegar ali relaxado, descansado, com a mente aberta ali, para poder justamente poder chegar num ambiente favorável ali e no momento de pressão poder ter uma reação boa, ter uma reação positiva, uma reação que te leve, né, a dar aquele toque a mais, aquele fazer a toque de diferença e poder ganhar o combate. Então, é um momento bem bem especial, assim, que é um momento que eu gosto bastante. Entendi. Quando você embarca para Paris? Ou você vai antes para Europa? Ainda eu tenho alguns estágios ainda de preparação. A gente está realizando aqui junto com a equipe brasileira aqui, um estágio aqui em São Paulo, com a equipe do florete masculino. Então, a gente está aqui treinando com o grupo, justamente para se mentalizar como equipe ali, chegar pronto ali para esse campeonato pan-americano. Depois já sigo para a Europa, já vou ali voltar para Frascati, vou voltar ali fazer esses treinamentos ali de... enfim, não tem mais o que treinar, mas tem que manter, tem que, não testar algumas situações, mas, por exemplo, tem que provocar algumas situações de estresse ali para justamente... tá em contato com aquele nível de competitividade, assim. E quando... Desculpa te interromper. Você lá nessa... onde você treina lá, Frascati, né? Sim. Imagino que tem vários que vão participar dos Jogos Olímpicos. Você treina com eles também? Sim. Não, esse lugar que eu acabei indo ali é um lugar que acabou sendo... É o lugar. O lugar. Tem... Olha, se não me engano, tem mais de 10 medalhas olímpicas ali que eu treino todos os dias, mais de 20 medalhas em mundiais, enfim, então... Já tá respirando título, cara. Vai vir medalhinha. Vai vir. Então você vai pra lá e aí depois já segue direto pra Paris, já tá lá do lado. Exatamente. Não, que eu vou fazer também um estágio de treinamento na Espanha antes ali, com o grupo ali, porque justamente ali pra mudar um pouco de ares ali, pra estar ali em contato justamente com aquele pessoal que a gente gosta, tá ali concentrado, focado e tá bem preparado, assim. Você sabe o dia específico da A minha prova, eu jogo dia 29. 29. Exatamente. Então comecinho. No comecinho. Logo no comecinho. Na primeira semana. Na primeira semana. Putz, cara, eu tô ansioso, cara, agora. Fiquei ansioso. Com o negócio de Olimpíada me deixa meio... Não, e eu gosto muito, né? Eu gosto muito do ambiente olímpico, do olimpismo, assim. Eu acho interessante todo esse dinamismo de classificação que a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista ali, que... eu gosto muito, assim, cresci numa família de pessoas que gostam muito de esporte, que tem aquela rotina ali ativa. Eu, desde pequeno, tenho essa rotina, enfim. Então, é um ambiente que eu gosto muito. A Olimpíada é um esporte, é uma competição que eu gosto muito de estar ali, de participar. Eu sou um cara muito competitivo, então, é tudo que eu gosto. Não, cara, vai dar certo. É isso aí. Eu gosto bastante, é isso aí. Vai dar certo. Deixa eu te perguntar uma coisa que é importante falar. Patrocínios, você tem patrocínios? Como é que tá isso hoje? Quem que te banca? É o clube? COB? Tem verba de COB? Tem verba? Como é que funciona? Eu sou atleta do Grêmio Náutico União de Porto Alegre, desde pequeno. Aliás, mandar um abraço para todo o povo do Rio Grande do Sul, né, dos eventos recentes. A gente estava falando um pouquinho aqui antes, né? O povo que sofreu e está sofrendo muito ainda com essa reconstrução da cidade. Então, todo sucesso para vocês aí do Rio Grande do Sul, cara. Exatamente, um abraço. Os conterrâneos do Gui. Esse final de semana a gente conseguiu também conquistar o Campeonato Brasileiro por equipes, né, representando o estado do Rio Grande do Sul. Legal. Também foi uma forma de homenagear, a gente subiu com a bandeira ali, porque justamente
chegar a conquistas, assim, nesse momento que o estado ali de dificuldade está passando, é realmente para mostrar que a gente consegue ali, é uma forma de mostrar que a gente consegue, que a gente tá em evidência aqui dentro do Brasil, que a gente tem essa nossa força aqui e que a gente realmente consegue, assim. Que vai se reerguer, vai sim. Exatamente, como fonte de inspiração. E, enfim, questão de patrocínio na esgrima é muito delicada também, é muito difícil, é um esporte que não tá muito presente no cotidiano dos brasileiros, não tá presente nos olhos, né? As pessoas não veem muito, não tem muito grande contato. Mídia. Exatamente. Assim como outros esportes olímpicos, enfim. Então, o patrocínio privado, ele é muito restrito, ele é muito difícil. Eu, atualmente, tenho só o apoio do Grêmio Náutico União, né? Que é um clube privado, que me apoia, que me ajuda a participar das competições, que me dá o suporte. Depois eu recebo apoio da Confederação, justamente, do Comitê Olímpico Brasileiro, em alguns projetos e bolsas de incentivo, justamente, por estar nesse contexto de alto rendimento. Mas, infelizmente, a nível privado, deixa a desejar um pouco. Não consegui, durante a minha carreira, muitos patrocínios privados, alguns ali pontuais ali para algumas competições ou por um tempo ali determinado. Mais parcerias, né, do que patrocínios. Algumas parcerias também, mas coisas muito, vamos dizer, poucas, assim. Que eu também sou um cara mais das antigas, não sou um cara muito ligado com mídias sociais ali, enfim, tem um pouco esse bloqueio, enfim, não consigo, cara. Eu sou... Sim. Você tá focado no que você tem que fazer, exatamente, cara. Eu sou um cara da esgrima, sou um cara do treino, sou um cara de uma rotina, assim, que é diferente, então tenho esse lado midiático, assim, eu deixo um pouco de lado, assim, eu gosto de treinar e estar em cima da pista e conquistar meus resultados. Então, essa parte de patrocínio acaba sendo um pouco difícil mesmo. Acabo tendo, como eu mencionei, apoios mais, vamos dizer, governamentais, Ministério do Esporte, Bolsa Atleta, participei do programa do Exército Brasileiro ali como sargento do Exército. Também, e, enfim, esses incentivos aí estatais, assim, eu sou externamente grato. Eu acho que foi a única maneira, vamos dizer, a única maneira que me fez com que eu pudesse viver de esgrima, que eu pudesse me especializar, ir pra fora, treinar fora e poder chegar no alto nível, assim. Legal você falar isso, cara. E assim, no que a gente puder ajudar, infelizmente nós não somos a Rede Globo, um canal absurdo, mas fica aqui também o apelo, né, pra empresas que queiram patrocinar, que queiram ajudar a esgrima no Brasil. Eu sempre falo isso, cara. Tem alguns esportes que o apoio o básico ajuda tanto. Exatamente. Né, que, as pessoas não têm ideia. Né? Exatamente. As pessoas não têm ideia. Complementando ali o que eu tinha falado de, acabei decidindo ir pra Europa, tudo mais. Aqui dentro do Brasil a gente não tem um centro de treinamento de esgrima. Então. Não temos. A gente não tem um técnico, chefe da equipe, responsável pelas armas aqui, pelas modalidades. A gente acaba pedindo para os mestres de um clube ou de outro, para poder acompanhar a gente nas competições. Então, a estrutura ainda não é a melhor, não é profissional, vamos dizer. É a melhor possível. A gente consegue resultados expressivos, a gente está sempre ali pela vontade dos atletas. Mas poderia ser muito melhor. Porque a gente, como eu falei, aí o pessoal da esgrima, os esgrimistas são muito apaixonados pela esgrima. Então a gente dá tudo mesmo. Então, mas enfim, de modo, vamos dizer, estrutural, a gente acaba tendo essas dificuldades ali de incentivo e tudo mais. Então, como eu mencionei, a esgrima, os esgrimistas gostam muito de esporte, a gente faz tudo pelo esporte e a gente ajuda muito o esporte a crescer. A gente faz sempre a nossa parte, fala de esgrima, explica e tudo mais. Então, tá aí a nossa... Então, fica aqui mais uma vez o apelo, não só pro Guilherme, mas para outros atletas da esgrima e de outros esportes, empresas que queiram apoiar, queiram ajudar. Por favor, entre em contato com a Confederação, exatamente. Enfim, todo mundo que quiser ajudar a esgrima, né, entrar em contato com o Guilherme. Exatamente. Canal que seja, vou deixar aqui na descrição do episódio o Instagram dele, as redes sociais, enfim, para que vocês entrem em contato e se quiserem ajudar, será muito bem-vindo. Guilherme, queria te agradecer muito. Já acabou? É rápido aqui, rapaz, é papo um pei. Mas eu queria te agradecer muito a sua presença aqui, tão perto dos Jogos Olímpicos, né, num momento tão importante aí da sua carreira, 4 Jogos Olímpicos. Tenho certeza que vai ser uma Olimpíada especial, né? Por você, justamente por isso que eu falei, por você ter vivido muita coisa dentro dos Jogos Olímpicos, a sua 4ª Olimpíada. Com certeza você tirou muitas lições dessas outras 3 que você participou. E, desejar muita sorte, saber que você saiba que a galera toda aqui do Pod Esporte, da Axon, da Olá, da Isto É, tá torcendo por você, tá? Quando você subir lá naquela pista, não vai ser só você, nem só o seu trabalho, mas
Muita gente vai estar torcendo por você. Como a gente disse aqui, durante a Olimpíada tem um monte de treinador de esgrima, tem um monte de esgrimista. Mas isso é bom, ajuda a falar do esporte. É claro. É bom. E, cara, eu já fica aqui o convite de pé, que você, pós-Jogos Olímpicos, volte aqui, de preferência com uma medalha sem pressão nenhuma, sem tá? pressão nenhuma, sem pressão. Nenhuma. Mas que a sua medalha esteja aqui também junto com a gente. Com certeza, pô. Tá? E, pô, muito sucesso, cara. Deixa aí seu recado final. Muito obrigado. Pô, é um prazer estar aqui falando de esgrima, de esporte olímpico, falando ali das dificuldades, das partes boas, das partes ruins, então, contar minha história. Então, eu acho isso muito legal, porque eu vejo que o esporte, ele reflete muito da nossa vida cotidiana, das nossas decisões, das coisas que a gente tem que fazer, enfim, das responsabilidades. E eu vejo que o esporte ajuda muito, entendeu? Então eu sempre gosto de falar de esporte para justamente falar para as pessoas, pô, pratiquem esportes, entrem na esgrima, e conheçam essas emoções que o esporte te dá, que te preparam bastante para a vida, entendeu? Então, por mais que tu não consiga de repente se desenvolver e virar um atleta de nível olímpico ou de nível internacional, mas o esporte, a esgrima, te traz muitos ensinamentos e te prepara como pessoa, te prepara como adulto, como profissional. Então eu vejo que tem muito a ajudar aí as pessoas e tem muito a contribuir, assim, para uma sociedade, para um grupo, para ser uma pessoa melhor. Então, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, cara. Exatamente. Tela no handball, sabe muito bem. O tempo inteiro de tela, as pessoas, acho que o esporte, ele forja o caráter das pessoas, cara. Exatamente. Se você não se tornar um atleta de alto rendimento, ou um atleta que você vai conseguir dentro do esporte, que ele abra diversas portas para você. Exatamente. Formação de caráter, Exatamente. Viver em coletividade, saber perder, saber vencer. Exatamente. Pô, fui morar na Itália, aprendi italiano, inglês, espanhol. Cara, se tudo desse errado na sua vida, você teria morado na Itália, talvez um emprego fora, não sei. Exatamente, é isso mesmo. Aprender outra língua, oportunidades, networking. Outras pessoas, culturas, enfim, cara, o esporte, ele é transformador. É um recado que a gente sempre deixa aqui também, cara. Então, que bom que a gente tem a oportunidade de trazer atletas de alto rendimento que falam que o esporte não é só alto rendimento. Né? Não é. Tem muitas outras possibilidades que o esporte dá pra gente. Até tem uma outra coisa, desculpa ali, já tá encerrando. Imagina, ali, cara, vai, manda aí. Coisa que eu mais gosto de falar para as pessoas, enfim, que eu aproveito essa oportunidade de dizer que o mais legal de se conquistar, alcançar conquistas, né, de conquistar medalhas, é tu poder compartilhar elas. E não é só o alto rendimento que te permite compartilhar, são as amizades que tu cria no esporte, as amizades que tu cria no teu ambiente de trabalho ali, com as pessoas do teu cotidiano, do teu dia a dia ali, pô, o roupeiro, a faxineira ali da sala, o eletricista ali que arruma o material, a galera, o armeiro, o cara que arruma as armas. Então, pô, ter todo esse grupo ali, toda aquela questão, ele te ajuda a sentir mais prazer por aquelas coisas que tu acaba conquistando, ver que o processo inteiro ali, ele valeu a pena, te ajudou e te ajudou a alcançar aquela conquista ali. Então, por isso que eu falo que o esporte, ele, pô, é tudo, cara. Assim, com certeza, caso não, vai vir. Uma medalha aconteça, essa medalha foi construída por muitas pessoas. Exatamente. Né? Apesar de ser um esporte individual. Não é o alto rendimento, é o que tem atrás. Exatamente, cara. Então, assim, o esporte, eu sou fã demais do esporte, acredito que o esporte, ele pode resolver muitos problemas da nossa sociedade. Exatamente. Né? Sejam de saúde, sejam de segurança pública. Exatamente. Cara, muita coisa o esporte pode resolver. Pena que quem tem que olhar pra isso, talvez não olhe com o carinho que deva ter que olhar. Exatamente. Pessoal, vem pra esgrima, galera. É isso aí. Boa. Gui, obrigado, cara. Valeu demais. Sucesso. Aí. Pô, quero voltar, hein? Não, vai voltar aqui. Exatamente. Vai voltar aqui com medalha ou sem medalha, mas eu tenho certeza que vem com medalha. Prazer enorme. Muito obrigado. Show, obrigado, Gui. Valeu. E pra você acompanhar esse episódio do Pod Esporte, não esquece de seguir o Pod Esporte nas redes sociais. Clicar nesse link aqui, por favor, do episódio e mandar pra todo mundo, porque ficou um episódio muito bacana com o Guilherme Todo, o maior nome da esgrima nacional masculina. E a gente deseja muita sorte pra ele, pra que essa medalha venha lá de Paris, tá bom? Espero que vocês tenham curtido muito. Um abraço, até a próxima. Fui!